Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar a segunda parte do estudo a respeito das redes neurais artificiais. Na aula passada, nós entendemos alguns conceitos fundamentais, né, a respeito de inteligência artificial. Entendemos algumas coisas relacionadas à introdução das redes neurais. Estudou a respeito de o que é uma rede perceptron, né? Entendemos um pouquinho da lógica de treinamento de uma rede. Nós estudamos, né, um pouquinho sobre as funções de ativação, enfim. Fizemos um overview, né? A gente estudou, né, de forma de contexto geral, né? Falando em contexto geral, a gente analisou, né, de modo geral, como que uma rede neural funciona, tá? No entanto, gente, na aula passada nós ficamos apenas na teoria, certo? A gente ficou somente ali no conceito, tá? A ideia de hoje é trabalhar com a rede Perceptron, só que trabalhar na prática, tá? Eu criei aqui para vocês um modelinho, nós vamos pegar alguns exercícios, né, ou alguns exemplos práticos aí, e vamos resolver os problemas, né? Ou seja, eu tenho aí uma porta lógica AND, uma porta lógica OR, tenho também um sistema de classificação para beneficiários, né, do governo, enfim, eu tenho vários exemplos aonde eu quero fazer uma classificação, ou seja, fazer um projetinho com redes neurais, tá? Bom, a ideia aqui, gente, essa aula ela vai ser basicamente a solução completa de um exercício, tá? Então nós vamos estudar aí, ver o passo a passo do início até o fim para poder resolver um exercício, tá? Eu vou fazer o seguinte, os cálculos eu já disponibilizei eles em formato aqui de slides. No entanto, eu vou refazer eles aqui com vocês, tá? E pretendo também utilizar o Excel. Tá? O Excel é uma ferramenta muito poderosa, onde a gente pode montar uma rede neural dentro do Excel, por mais que seja simples e puramente intuitivo e acadêmico, tá? Mas eu quero usar o Excel porque fica fácil de desenvolver os cálculos, tá bom? Então eu vou ensinar vocês a como criar um neurônio artificial dentro do Excel, tá? Usando a rede Perceptron. A base do nosso neurônio artificial aqui é o Perceptron, tá bom? Nós vamos trabalhar somente com o Perceptron. E iremos trabalhar apenas com duas entradas por enquanto, tá? O exercício prático que eu quero resolver do início até o fim é um Perceptron com duas entradas. Bom, e obviamente, né, como eu vou resolver um exercício do início até o fim, com certeza, hoje nós temos que entender os conceitos, né, de treinamento e aprendizagem de um neurônio, né? Então, para que o nosso neurônio artificial possa trabalhar de forma completa, né, eu preciso aprender a técnica de treinamento, tá bom? Então vamos explorar, né, uma rede neural na parte prática do início até o fim. Bom, gente, este aqui é um modelinho que iremos trabalhar, certo? Então, o meu neurônio artificial aqui ele vai ter duas entradas apenas. Lembrando que na rede Perceptron eu posso ter N entradas, tá? Não preciso me limitar somente a duas. É que nesse exercício prático que nós vamos resolver do início ao fim, eu quero simplificar ele. Então, eu vou colocar duas entradas, tá? E a representação dele vai ser um feed forward, né? Ou seja, um neurônio onde a gente tem apenas um único sentido, né, para fazer a transferência dos dados, tá bom? Bom, vou estar trabalhando com bias também, ou limiar de ativação, tá? Esse cara vai fazer parte do meu neurônio hoje, certo? Então, além, né, dos pesos, da entrada, da função de ativação em si, né, eu vou também trabalhar com o limiar de ativação, que é algo que eu expliquei, né, na aula passada.
é quem vai, né, ele que é responsável por deslocar a reta, né, gente, no eixo X. Dependendo do trabalho que nós vamos fazer com redes neurais artificiais, a classificação dos dados, né, tem que ser linear. É obrigatório ser linear a classificação. No entanto, a nossa reta pode estar num ponto que não venha a atender, ou seja, não venha a, a aprender, ou seja, de forma. Essa reta ela não vai estar num ponto em que vai satisfazer, né, o meu projeto. Então, tem que utilizar um limiar de ativação justamente para poder alinhar os dados, né? A função de ativação base para este projeto vai ser uma função degrau, tá? Iremos trabalhar aqui com uma função degrau. No entanto, você pode trabalhar com qualquer outra função. É que para esse exemplo aqui, eu quero utilizar a função degrau, tá? A função degrau vai ser suficiente para poder me atender, certo? Porém, né, vale lembrar que não existe somente a função degrau disponível aí para trabalhar com redes neurais, né? Nós temos N funções, tá bom? Porém, a função de escolha, né, ou seja, a função que eu escolhi aqui, é uma função degrau, tá? Ela tem todos os dados que eu preciso aqui. Bom, para entender essa função degrau, né, gente, é algo bem simples, não é nada complexo. Ela é basicamente, se, né, o meu G de U obter um resultado maior ou igual a zero, né, ou seja, o meu U aqui for um resultado, perdão, se o meu U, lembrando que o U é o resultado do somatório aqui, né, pessoal? Eu tenho um somatório de x1 vezes W1 e x2 vezes W2, né? Mais limiar de ativação. Então, se esse somatório aqui obter um valor maior do que zero, tá? Então, se for um valor maior ou igual a zero, a minha função degrau ela vai entregar 1, tá? Se nesse somatório aqui eu tiver um valor menor do que zero, tá? Minha função degrau vai classificar esse cara como zero, tá? Então, na saída aqui do meu neurônio artificial, baseado na função de ativação aqui, função degrau, né? Se o meu resultado desse somatório aqui for maior ou igual a zero, o meu y aqui vai ser 1. Caso o meu u aqui seja menor do que zero, o meu y aqui vai ser zero. Tá? Essa é a regra da função de ativação degrau. Tá? Bom, agora nós iremos trabalhar com feed forward. Né? Agora apareceu um termo novo aí, tá, gente? Vamos atentar aos novos termos. O processo de feed forward, gente, é esse processo aqui, né? Então, eu defino uma entrada, defino um peso, passo pela minha função de agregação, que é esse U aqui, ou seja, que é esse somatório, né? A gente chama de função de agregação também, mas é um somatório, né? Esse somatório seria o quê? W1 vezes X1, ou seja, peso 1 multiplicado pela entrada 1, mais peso 2 multiplicado pela entrada 2, mais o limiar de ativação aqui, ou o meu bias, né? Ou seja, esse processo de feed forward é justamente eu pegar o meu dataset, nós vamos ver o que é esse dataset daqui a pouquinho, tá? Pegar uma amostra desse dataset e fazer todo esse processo, né? Fazer esse somatório respeitando essa equação aqui. Depois desse somatório, passar pela função de ativação e obter um resultado na saída, tá? Então, esse processo, desde colocar a entrada, passar pelo processamento aqui do meu neurônio e obter uma saída, todo esse processo aqui é chamado de feed forward, tá? Esse feed forward nada mais é do que eu pegar x1 vezes W1 mais x2 vezes W2, somar com o limiar de ativação e esse resultado aqui eu passar pela minha função de ativação aqui, que no caso é uma função degrau. Então, se eu obter um resultado maior ou igual a zero, né? Eu vou obter 1, se for um resultado menor que zero, eu vou obter zero, tá? Então, esse processo por completo, ou seja, eu colocar uma entrada, né? Fazer uma adaptação de peso, colocar um peso aleatório aqui, um valor de bias, e fazer o processo completo, ou seja, sair multiplicando x1 vezes W1, x2 vezes W2, somar
com base o resultado final, passar pela minha função de ativação, depois da função de ativação eu obter um resultado em Y, que é o meu final. Todo esse processo aqui é um feed forward, tá? Então nós vamos fazer um feed forward em todas as amostras de um determinado dataset, tá? Entenda que o dataset é como se fosse uma tabela que contém todos os dados, né, que eu quero trabalhar com a minha rede neural, tá bom? Então eu fiz esse desenho aqui para vocês, que o meu neurônio vai ser baseado em um neurônio do tipo Perceptron com apenas duas entradas, né? Onde a minha função de ativação vai ser uma função degrau, tá? Fazendo a fusão desses dois caras aqui, eu vou obter essa regra. Então, meu y ele vai ter que respeitar esse equacionamento aqui. Ok. Bom, entendemos o processo de feed forward, só que é o seguinte, quando a gente começar a fazer o treinamento da nossa rede neural, né? Ou seja, eu tenho um dataset onde eu quero definir, eu quero ensinar a minha rede a poder respeitar aquele dataset, tá? Na hora que eu estiver treinando a minha rede, eu vou perceber que em alguns momentos ela vai errar. E vai mesmo, tá, gente? Porque o processo de treinamento é um processo de aprendizado, tá? Então ela vai errar. E para que eu possa corrigir esses erros, eu preciso fazer um processo de cálculo de erro e atualização de pesos, né? Então esse cálculo de erro e atualização de pesos, que nós vamos ver com um pouco mais de detalhe daqui a pouquinho, é essa fórmula aqui, tá? Que é o delta peso, que é igual à taxa de aprendizado, que multiplica o valor que eu desejo na saída do meu neurônio, menos o valor real que saiu no meu neurônio, multiplicado pela entrada, tá? Obtenho o meu delta peso. Após eu obter o meu delta peso, eu calculo um novo peso, tá? O novo peso seria o peso anterior mais o delta peso. Então esse processo aqui ele vai se repetir várias vezes, tá? Mas fiquem tranquilos que eu vou começar a mostrar isso aqui de forma numérica, tá bom? De forma numérica vai ficar mais claro para vocês. Bom, alguns conceitos importantes, né? Como eu acabei de falar, vocês estão observando que eu estou falando alguns termos novos, né? Então, por exemplo, dataset. O que é o dataset? Seria um conjunto de dados supervisionados a serem trabalhados na rede. Quando eu falo dados supervisionados, gente, é quando eu tenho uma tabela ali com as informações que eu quero trabalhar na rede neural, e eu sei que aquela tabela contém dados reais, né? Ou seja, dados que eu desejo trabalhar com a inteligência artificial, onde eu já fiz a validação, tá? Ou seja, eu sei que são dados reais, eu sei que são informações reais para eu poder alimentar, ou seja, alimentar minha rede neural e poder treiná-la, tá? Uma época, gente, isso vai aparecer muito, é quando a gente vai fazer o processo de feed forward em todos os registros daquele dataset, tá? Ou seja, quando eu fizer uma varredura completa no meu dataset e fizer um feed forward em cada registro, eu completei uma época, tá? Nós vamos ver isso aqui de forma numérica, tá bom? Bom, qual que vai ser a receitinha, né, para a gente desenvolver esse neurônio aí do tipo Perceptron com duas entradas? A receitinha aqui, pessoal, primeiro, eu vou iniciar, né, os meus dados com um conjunto de dados supervisionados. Então, eu vou ter uma tabelinha ali onde eu vou ter informações que eu já sei que são reais, que já foram checadas, não sei, eu sei que são informações reais do processo, e nisso eu vou montar uma tabelinha que eu vou determinar de dataset, tá? Depois que eu montar esse dataset, eu vou pegar essa tabelinha e fazer o processo de feed forward nela, tá? Depois que eu fizer o feed forward nela, eu tenho que fazer o cálculo dos erros, né? E atualizar os pesos, justamente porque a minha rede neural ela vai errar bastante, né? Então, até ela definir, ou seja, fazer um balanceamento nos pesos, ela vai errar bastante. Então, para eu conseguir corrigir esses erros, eu tenho que fazer o processo de treinamento, tá? Vamos lá, galerinha. Nós vamos desenvolver, gente, um algoritmo de redes neurais artificiais para aprender a decodificar uma porta lógica OR, tá? Então, é o seguinte, ó, olha só. Esse aqui é o meu dataset supervisionado. Então, eu tenho aqui uma porta lógica OR, certo? Isso aqui. O que seria o dataset? Seriam os dados reais, né? Então, a porta lógica OR, ela tem uma tabela verdade, né? Então, por exemplo, assim, na porta lógica OR, se eu jogar 0 e 0 em A e B, minha saída é 0. Se eu jogar 0 e 1, minha saída é 1. Se eu jogar 1 e 0, a saída é 1. Se eu jogar 1 e 1, a minha saída é 1 também. Então,
isso aqui é um padrão para a porta OR, ou seja, isso aqui é o meu dataset supervisionado. Por que eu falo supervisionado? Porque eu já sei que isso aqui é real. Vocês lembram que eu fiz uma simulação no Deus, né? Novamente aqui, mas eu já sei que isso é algo verdadeiro, né? Eu já sei que isso aqui é algo que eu já validei. Então vamos lá, eu vou fazer a validação dessa tabela para vocês verem, né? Vou pegar uma porta lógica OR. Então olha só. Vou botar uma simulaçãozinha aqui rapidinho. Olha só. Então vou validar esse datasets aqui, ó. Eu tô falando assim, ó, se eu receber bit 0 e 0 em A e B, minha saída tem que ser 0. 0 e 0, minha saída é 0. Será que eu consigo diminuir? Aí. Se eu receber aqui, pessoal, 0 e 1, né? A minha saída tem que ser 1, então tá certo. Se eu receber 1 e 0, minha saída é 1. Se eu receber 1 e 1, minha saída é 1, tá? Então, eu já sei que os meus dados estão certos. Tá? Isso está corretíssimo, tá? Então, percebam que o datasets nada mais é do que uma tabelinha contendo os dados que você quer fazer a validação na rede neural, né? Ou seja, são os dados que você quer ensinar a rede neural a trabalhar, tá? Esses dados são reais, eu já sei que são os corretos, né? Agora eu vou ensinar minha rede neural a entender esses dados, tá? A rede neural é justamente isso, gente. A rede neural ela nasce burra, tá? Ela não tem noção nenhuma. Ela vai ficando inteligente conforme você vai alimentando ela com dados, né? Baseado no seu processo, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma porta lógica OR, tá? Simples. E eu tenho meu datasets aí que eu estou mostrando para vocês, que é a própria tabela verdade da porta lógica OR. E eu vou ensinar a minha rede neural agora a entender, né, essa tabela, tá? Então vamos lá. Época. Então nós vamos para a primeira época. O que é a primeira época? Perceba que eu tenho aqui 4 registros, né? Então eu tenho que fazer o feed forward nos 4 registros, tá? Então vamos lá. Na primeira, a cada época corresponde a uma varredura completa no seu dataset, tá? Então aqui, por exemplo, eu tenho 4 registros, certo? É a época 1 e eu estou na amostra 1. Então na amostra 1 eu vou fazer o feed forward. Olha só. O meu x1, né? Que é a entrada 0, 0, tá? O valor de W1, que é o peso inicial 1, e o peso de W1 e o peso de W2, além do bias, são valores aleatórios que você precisa inicializar, tá, gente? Então, assim, você precisa inicializar esse cara e... Então, o que você tem que pensar nesse momento, né? Você tem que jogar alguma coisa aleatória. Ou seja, a minha rede neural precisa, tá, inicializar com alguma coisa aleatória. Então, no caso aqui, eu joguei 0 e 0. Presta atenção. O que é aleatório é os pesos e o limiar de ativação, que é o bias, tá bom? Isso aqui é aleatório. Agora, a minha entrada não. A minha entrada ela é totalmente baseada no datasets aqui, ó. Como eu falando para você, x1, 0, x2, 0, tá? Então, joguei valores aleatórios aqui, ó. W1, W2
e o bias, né? Ou seja, joguei 0 no W1, 0 no W2 e meio em bias. Agora nós vamos alimentar esse neurônio com a entrada. Então vamos lá. Eu tenho que calcular o meu. A primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular o meu U. Tá? O que é o meu U? É o W1 vezes X1 mais o W2 vezes X2 mais o meu bias. Tá? Substituindo essas coisas aqui em valores numéricos, tá, gente? Como é que ficaria esse cara? Então eu tenho ó, o W1, que é 0, vezes a entrada 1, que é 0, mais, tá? O W2, que é 0, vezes a entrada 2, que é 0, certo? Tudo isso eu somo com o valor do meu bias, que eu defini um valor aleatório aqui de menos 0,5. Ou seja, calculando tudo isso daqui, eu vou o meu U, né, que é o resultado desse somatório, ele vai resultar em menos 0,5, tá? Esse menos 0,5 eu vou jogar na minha função de ativação, tá? Minha função de ativação aqui é uma função de grau, tá? Então, olha só, ele acusou para mim menos 0,5. Então, por exemplo, todo valor que eu de U na minha função degrau aqui, que for menor do que zero, automaticamente a minha saída vai ser zero. Então, se é menos 0,5, aqui vai aparecer na saída do meu neurônio o valor zero, tá? Baseado na minha função de ativação aqui. Então, menos 0,5 vai ser zero, tá? Então, olha só, né, para o meu neurônio aqui, eu joguei a entrada 0 e 0 dessa porta lógica. A minha saída y é o resultado do meu neurônio. E a minha saída pelos cálculos aqui apareceu o valor 0. Então, nesse ponto aqui, gente, eu entendo que o meu neurônio acertou, né? Por quê? Porque a minha porta lógica diz o seguinte, quando eu jogar 0 e 0, quer dizer o quê? 0 na entrada 1 e 0 na entrada 2, a minha saída tem que ser 0. O meu neurônio aqui, ó, em Y, que é a saída desse neurônio, ele apareceu um 0. Então quer dizer que ele acertou. Ou seja, a saída do meu neurônio é igual ao valor que eu desejo, né? Ou seja, é o valor do meu dataset. Portanto, aqui está ok para a amostra 1. Tá? Agora nós vamos para a amostra 2, como você está vendo aqui. Então eu mudei a minha entrada. Olha só, o meu x1 eu comecei com 0, o meu x2 eu comecei com 1, tá? Os pesos mantém sempre o do anterior, né? Se no meu anterior que é 0, 0, ele prevalece 0 0. Agora eu vou fazer os cálculos. Olha só, W1 vezes x1 mais W2 vezes x2. Então, olha só o que vai acontecer aqui. O meu W1 é 0 vezes o x1 que é 0. Então, 0 vezes 0. Mais o W2 que é 1 vezes 0 do W2, né? Então vai ficar 0, ou seja, 0 vezes 0 dá 0, 1 vezes 0 dá 0, menos o valor de bias, que é menos meio, certo? Então o resultado aqui do meu U é menos meio. Se eu jogar menos meio na minha função de ativação, ela vai falar, opa, todo valor menor do que 0 para mim é 0. Então agora o meu neurônio errou. Por quê? Porque aqui, como você pode perceber, a minha saída, né, ou seja, o meu Y aqui, ele foi igual a 0, tá vendo, né? Ele é igual a 0, olha só, y, ou seja, esse g de u aqui já é propriamente o meu y. Então, o que acontece aqui, ó? Você pode perceber que aqui ele jogou o valor 0, ou seja, o resultado da equação aqui deu 0. Porém, o valor que eu quero, né, é 1, tá? Então, ele cometeu um erro. A partir do momento em que ele cometeu um erro, eu preciso calcular qual é esse erro e logo em seguida definir novos pesos, né, para o meu neurônio. Então, como que eu faço? Eu tenho que fazer um cálculo, né? Qual que é esse cálculo? É o delta, WI, ou seja, o delta peso é igual ao N, que eu classifico como esse N aqui como uma taxa de aprendizagem, é uma constante que eu estou definindo como 0,5 aqui. No entanto, essa constante você que escolhe, tá? Quanto maior for essa constante, mais rápido o meu neurônio aprende. Porém, menos preciso ele fica, tá? Quanto menor, mais lento, mais preciso ele fica, tá bom? Eu coloquei 0,5 aqui porque é um valor que eu acho intermediário, tá, gente? Lembrando que nós estamos na amostra 2. Nessa amostra 2, o meu neurônio artificial ele cometeu um erro. Então, se ele cometeu um erro, eu preciso calcular qual é esse erro e fazer a atualização dos pesos dele, tá? Então, a ideia, gente, do feed forward é exatamente essa.
Você joga o valor na entrada, vê qual que é a saída. Se a sua saída foi ok, então, se a sua saída foi ok, ótimo. Então você segue o fluxo para a próxima amostra. Agora, se a sua saída cometeu um erro, né, ou seja, não é condizente com o valor que você espera, aí você precisa calcular esse erro e achar novos valores para o W1 e W2, que são os pesos. Tá? Então, olha só, para que eu possa calcular o erro, primeiro eu tenho que encontrar o valor do delta peso. O delta peso calcula-se pegando a minha taxa de aprendizagem, que eu defini aqui como 0,5, mas é um valor que você vai definir, tá? Que multiplica y maiúsculo I menos y maiúsculo I vezes xi, tá? Esse I aqui seria para qual peso que você está trabalhando, qual a entrada e peso que você está trabalhando aqui. Nesse caso, ó, vamos trabalhar com a entrada 1. Então seria a constante de aprendizagem, a taxa de aprendizagem, que multiplica. Qual que é o meu YI aqui? Y maiúsculo I. O Y maiúsculo I, gente, ele seria o quê? Ele seria... Meu Y maiúsculo I, ele seria, na verdade, né, qual que é o valor que eu desejo para essa amostragem, certo? O valor atualmente que eu desejo para essa amostragem é 1, certo? O valor que eu desejo aqui para ela é 1, menos o valor que o seu neurônio encontrou, tá? Nesse caso aqui, o meu neurônio encontrou 0. Opa, 0 não está certo. Então o valor que eu desejo menos o valor real dele multiplicado pela entrada. No caso, nós estamos trabalhando com o peso 1. Então, a entrada 1 aqui para esse modelo aqui, para essa amostra 2 aqui, é 0, tá? Então, eu multipliquei aqui por 0. Resolvendo essa equação aqui, o meu delta W1 seria 0. Agora, eu repito esse processo aqui. Eu vou fazer esse processo novamente, só que para o peso 2. Então, segue. Taxa de aprendizagem, 0,5, que multiplica o valor que eu desejo, que é 1, menos o valor real que o neurônio achou na amostra 2, né? Que multiplica a minha entrada 2. Tá? A minha entrada 2 aqui é 1, tá vendo? Então, calculando aqui, eu encontrei meio. Pronto, achei delta W1 e delta W2, ou seja, delta peso 1 e delta peso 2. Agora, eu tenho que encontrar, gente, os novos pesos para W1 e W2. Então, os novos pesos seriam o quê? O peso anterior, vamos começar aqui com o W1. Seria o peso anterior, que nesse caso aqui da amostra 2 do meu neurônio é 0, mais o delta WI, né? Ou seja, esse valor novo que eu encontrei agora, que no caso aqui agora é 0. 0 mais 0 é 0. Então, o novo peso para W1 seria o quê? Permanecer em 0. Agora, para W2, que é essa perninha aqui do meu neurônio, né? O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar qual é o meu peso anterior. O meu peso anterior aqui é 0, né, na amostra 2, e somar com o meu delta W2, tá? O meu delta W2 aqui é 0,5, certo? Então, se eu somar, o meu novo peso aqui é 0,5, tá bom? Então, olha só agora. Eu estou na amostra 2, agora com a atualização desses novos pesos, né? Lembrando que eu achei aqui os novos pesos 0 e 0,5. Agora, olha só que interessante. Eu tenho esses novos pesos aqui, não tem? Então, vamos lá. Vamos lá, gente. Os novos pesos aqui agora é 0 e 0,5. Vamos repetir o processo de feed forward nesse registro para ver se com esses novos pesos, né, o meu neurônio consegue acertar a saída, tá? Então, olha só. Jogando aqui, ó, 0 vezes 0, x1 vezes W1, mais 1 vezes 0,5, né, ou seja, x2 vezes W2, menos o limiar de ativação, que é 0,5. O meu resultado aqui é 0. Ou seja, 0 numa função degrau é 1. Ou seja, agora o meu neurônio acertou. Então tá ok. A partir do momento que ele acertou, eu já resolvi o problema para a segunda amostragem, a segunda amostra, né? A primeira a gente já tinha acertado de cara. Agora a gente atualizou os pesos e acertou a segunda amostragem. Agora eu preciso ir para a terceira amostragem, ou seja, fazer o feed forward na terceira amostragem, ou seja, na terceira amostra, perdão. Então, como que eu faço? Lembrando que eu sempre tenho que pegar, né, gente,
o meu peso anterior, tá? Agora eu joguei meu peso anterior e vou fazer o teste. Fazendo o teste, 1 vezes 0 mais 0... Fazendo o teste de U lá, 1 vezes 0 mais 0 vezes 0,5 menos o limiar de ativação, eu encontrei menos 0,5. Todo valor menor ou igual a zero na função degrau, aliás, todo valor menor do que zero na minha função degrau unitário, né? Ele vai sair com zero. Opa, só que aqui na minha tabela OR, ele está pedindo 1, tá vendo? Então, ou cometeu um erro. Por quê? Porque a saída do meu neurônio deu zero, resultado aqui, mas o valor que eu preciso é 1, tá? Então, agora eu vou repetir todo aquele cálculo de erro, né? Começando, olha, a minha taxa de aprendizagem continua em 0,5. Tá? Eu defino ela uma única vez, eu sigo até o fim do processo. Então, 0,5 que multiplica. Qual que é o valor que eu desejo na saída do meu neurônio para essa amostragem? É 1. Qual que é o valor que ela achou? Ela achou 0. Tá? Agora, vamos lá. E multiplica pela entrada. Então, vamos lá. Delta W1 é o quê? Taxa de aprendizagem, que é 0,5. E multiplica o valor que eu desejo, né, para essa amostragem, ou seja, a saída que eu desejo para essa amostragem, menos o valor que o neurônio encontrou, que no caso aqui é 0, que multiplica a entrada xi, que no caso aqui é 1, tá? Multiplicando isso aqui eu vou encontrar meio, tá bom? Agora o ΔW2, repete todo esse processo aqui, só que agora considerando, né, x2. Então, olha lá, taxa de aprendizagem, que é 0,5, que multiplica quanto que eu desejo, né, na saída desse neurônio para esse registro dessa época, tá? No cara amostra 3 da época 1. Então eu desejo 1 menos 0, né? Que é o valor que o neurônio encontrou, tá bom? Que multiplica pelo x2, que é a entrada 2, que é 0. Então o resultado deu 0, tá? Bom, achei o delta W1 e delta W2, agora eu preciso encontrar os novos pesos, tá bom? Então o peso 1 é o quê? O peso anterior, que no caso aqui é 0 do W1, mais o que ele achou, que é o delta W1 aqui, 0,5, ou seja, o novo W1 é 0,5, tá bom? Agora, eu pego o peso anterior do W2, que é 0,5, e somo com o novo peso que ele encontrou aqui na variação do delta. Então, 0,5 mais 0 dá 0, dá 0,5. Ou seja, os novos pesos aqui para W1 e W2 vai ser, provavelmente dito, 0,5 e 0,5. Bom, estou na amostra 3, atualizo, né, os meus pesos com esses novos valores aqui e faço todo o teste novamente, tá? W1 vezes x1 mais W2 vezes x2 mais o bias, tá? Fazendo todos esses testes aqui, eu chego em 0, minha função de ativação, toda vez que for 0, ela vai me dar 1, porque é uma função degrau, ou seja, 1 coincide com esse resultado. Portanto, agora eu acertei, ou seja, ajustei meu neurônio para entender esse terceiro registro. Pronto. Agora, gente, o que eu faço? Eu vou para a última amostra, que é a amostra 4, né? Sempre levando comigo os últimos pesos, né? Então, tem esse primeiro peso e esse segundo peso aqui. Eu sempre vou levar comigo os últimos pesos, tá bom? Então, agora eu vou fazer o feed forward na última amostra, considerando, né, esses últimos pesos. Então, eu jogo 1 em x1 e 1 no x2. Fazendo todos os cálculos aqui, né? Inclusive, eu até errei aqui. Ó, aqui na verdade é 1, né? 1 vezes 0,5 mais... 1 vezes 0,5, errei aqui, perdão, tá, gente? 1 vezes 0,5 mais 1 vezes 0,5 menos 0,5, tá? Então, por exemplo, 0,5 positivo a menos 0,5 anula. Sobra quem? 0,5 aqui. Então, o meu U é 0,5. É um valor maior que zero? É. Se é maior que zero, maior ou igual a zero, a minha função de ativação degrau ela vai retornar 1. 1 bate com o valor desejado, ou seja, 1 e 1 aqui, ok, pronto. Já consegui encontrar todos os feed forward. Aliás, fiz o feed forward em todos os registros, tá? A partir do momento em que eu fiz o feed forward em todos os registros, quer dizer o quê? Eu completei uma época, né? Agora, se você quiser confirmar, né? Opa, cheguei nesses últimos dados aqui, ó.
fechei esses últimos dados. O que é interessante para você confirmar o resultado? Pega e realiza todo esse processo novamente, só que agora, ao invés de você iniciar com valores aleatórios, né, como eu iniciei aquela hora, você joga esse valor aqui que foi encontrado no último registro da época 1. Você joga começa com esses valores atualizados aqui e vê se a sua rede neural acertar todas de primeira, quer dizer que a sua rede já foi treinada e ela está pronta para ser utilizada. Tá? Bom, gente, basicamente a parte de cálculos, né, é isso daqui, certo? Agora, será que a gente consegue criar alguma coisinha no Excel, né? Será que a gente consegue fazer alguma coisinha no Excel? Vou salvar esse slide aqui. Bom, você consegue fazer tudo isso aqui que eu acabei de criar, né? Dentro do Excel. Então, olha só, vou criar aqui no Excel. Vou pegar qualquer célula, uma perninha dessa. Vou colocar um fundinho nela. Não é obrigatório fazer isso que eu fiz aqui no Excel, tá, gente? Só vou replicar os dados, tá bom? Aqui. Vou pintar ele com uma cor também. Aqui eu vou colocar uma saída. Aqui é outra. Certo? Então aqui, por exemplo, seria o meu x1. Aqui o x2. Vou colocar um valor aqui, que é o bias, tá? Limiar de ativação. E aqui eu tenho minha saída. Saída eu vou colocar de outra cor, só para diferenciar um pouquinho. Pronto. Preciso do meu dataset, né? O meu dataset aqui, ó, 1, 2, e meu y que é a saída. 0, 0, 1, 1. Vou montar o dataset aqui. Daquela função OR, né? Ou seja, a porta lógica OR. Então, toda vez que eu obter 0, 0, eu vou obter 0. Aqui é 1, aqui é 1, aqui é 1 e aqui também é 1. Pronto. Esse aqui seria o meu dataset, né? Agora, gente, o que eu vou ter que fazer, né? Esse cara aqui vai ser o meu U. E aqui o meu Y, né? O meu G de U aqui, que é a função degrau, certo? E esse cara aqui, no final, vai ser propriamente o meu Y. Bom, como é que eu faço os cálculos, então? Bom, o meu U é o somatório, né? Somatório o quê? Ah, acabei esquecendo. Aqui é o meu W1, que é o peso 1. Aqui o meu W2, que é o peso 2. E tem o meu bias, né? Então, como é que funciona o U? O U nada mais é do que a entrada x1, que eu vou digitar aqui, que multiplica o peso 1, certo? Mais a entrada 2, que multiplica o peso 2, mais o valor de bias. Né? Então, esse cara aqui é o meu U, tá? Então, vamos imaginar aqui, ó, 0 e 0, tá vendo? Então, vou jogar 0 em x aqui, 0 em x1 aqui, 0 em x1, x2 ali, tá? Os pesos eu vou começar com valores aleatórios. Então, vou começar igual do exemplo, 0, 0 aqui. E no exemplo, eu comecei com menos bias, né? Olha só. Meu primeiro, eu inicializei aqui com menos bias. Chutei valor 0, 0, menos meio. Então, vou copiar daqui, ó. Menos 0,5.
Então, o meu U aqui é menos meio. Agora, a função de ativação que eu estou trabalhando aqui no projeto é a função degrau, né? Vou colocar ela aqui do lado. É a funçãozinha degrau. Como é que funciona a função? Como que a função degrau trabalha? Bom, a função degrau trabalha da seguinte forma: se o valor que eu obter aqui em U for menor do que zero, ela retorna zero. Se o valor em que eu obter em U for maior ou igual a zero, ela retorna 1. Então, o que eu vou fazer aqui no Excel? Eu vou chamar a função C, que é uma função lógica do Excel, para a gente poder adaptar essa função aqui na célula, tá? Então, por exemplo, se o meu valor de U aqui for maior ou igual a zero, né? O que ele vai retornar se for verdadeiro? Se for maior ou igual a zero, quer dizer que ele vai retornar 1 para mim. Caso contrário, ele vai retornar um valor falso, que é zero, tá? Isso aqui é só a função C do Excel para que eu possa adaptar essa função degrau, tá? Então, por exemplo, toda vez que o meu valor, a minha célula aqui, U, tá, for maior ou igual a zero, ela retorna 1. Caso contrário, ela retorna zero, tá? Então, nesse caso aqui, vou até colocar de negrito, o meu Y, ela colocou como zero, ou seja, acertou. Certo? Agora aqui do lado, gente, eu vou colocar o seguinte, tá? Eu vou colocar aqui x1, x2, vou colocar aqui, ó, y maiúsculo, y minúsculo, tá? Isso aqui é a entrada x1, x2, o valor que eu desejo e o valor real que o meu neurônio encontrou, né? Então, por exemplo, eu vou jogar aqui esse primeiro registro, que é 0, 0. Tá? Esse primeiro registro aqui. 0 e 0. Qual que é o valor desejado? O valor desejado é 0. Né? Qual que é o valor em que o meu neurônio encontrou? O meu neurônio encontrou y, 0. Então tá tudo certo. Tá? Eu vou até copiar o valor que eu digitar aqui no próprio neurônio, tá bom? Fica mais fácil. Aí. Agora eu vou colocar uma formatação condicional aqui, só para ficar bonito, tá? Não, acho que não vai precisar não. Pode deixar sem formatação condicional. Bom, agora olha só. A amostra 1 deu ok, né? Agora eu vou para a amostra 2. A amostra 2 é 0 em x1, 1 em x2, né? 0 em x1, 1 em x2. Com essa configuração aqui, né, da amostra 2, qual que é o valor que eu desejo na saída do meu neurônio? Eu desejo na saída do meu neurônio, né, o valor, vou colocar aqui y, o valor 1, certo? Porém, o meu neurônio está encontrando o valor 0. Devido a isso, o que está acontecendo aqui, pessoal? Devido a isso, o meu neurônio ele cometeu um erro, certo? Então, o que eu preciso fazer agora, gente? Eu preciso calcular o erro e buscar novas taxas novos valores para os pesos aqui, para o bias também, né? Para eu poder reajustar esse neurônio. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó, eu vou copiar esse cara, tá? Vou colar ele aqui embaixo. Esse cara aqui embaixo, ele vai ser para mim, inclusive acho que eu vou até trocar de cor aqui. Vou colocar uma cor... Esse cara aqui seriam os meus novos pesos, né? Os novos pesos. Como é que eu faço para calcular os novos pesos, né, gente? Primeiro, para calcular os novos pesos, eu tenho que calcular o delta WI1 e depois eu tenho que calcular o delta WI2.
2. Tá? Como é que eu calculo o delta WI1? Né? Pela fórmula. O delta WI1 aqui é minha constante de aprendizagem, ou seja, minha taxa de aprendizagem aqui, que nesse caso eu defini como 0,5, tá? Então vai ser 0,5 que multiplica o valor em que eu desejo para a saída do meu neurônio menos o valor real da minha saída do meu neurônio, né? Tudo isso multiplicado pela minha entrada 1, x1, vezes 0 aqui. Tá? Deixa eu aqui, tá, deu de errado. 0,5. Aí. E o meu delta W2, né? Como é que eu faço? Eu vou copiar a fórmula aqui, né? Porque ela não vai mudar. Eu só vou mudar de x1 para x2, né? Conforme os slides. Então aqui agora é o x2. Olha lá. Delta 1 e delta 2, né? Agora aqui, ó, no W1, o que eu vou fazer? Ah, perdão, gente, isso aqui é o delta, tá? Eu tô viajando aqui. Delta. Bom, achei o delta W1, achei o delta W2. W1 e delta W2. Agora eu preciso achar o novo W1, que eu vou colocar em letra maiúscula aqui, né? E o novo W2, tá? Tudo que eu coloquei em minúsculo é o antigo, tudo que eu coloquei em maiúsculo é o novo, tá? No caso do Y, que é a saída, Y maiúsculo é o valor que eu desejo na minha saída, Y minúsculo é o valor que o meu neurônio encontrou, tá? Então, encontrando os novos pesos, que seria o W1 e o W2 aqui, tá? Como é que eu faço para encontrar esses novos pesos aí? Bom, pela minha fórmula, para encontrar os novos pesos, eu pego o peso anterior e somo com o delta WI. Então vamos lá. No WI1, qual que é o peso anterior? É o do neurônio que eu estou calculando e somo com o delta W1 que eu acabei de achar. Tá? E o novo W2, o que seria? O novo W2 seria o peso anterior, né? Peso anterior 2, mais o delta W2 que eu acabei de encontrar. Pronto. O valor de bias, por enquanto, a gente está mantendo fixo, tá bom? Bom, como são os novos pesos, ó, eu vou colocar essa célula igual ao novo peso 1 e essa célula igual ao novo peso 2. Pronto. Agora, olha só que interessante, né? Então, eu estou agora nessa segunda amostragem aqui. Certo? Eu estou fazendo a segunda amostragem. A segunda amostragem, o valor desejado é 1, ele encontrou 0, tá bom? Encontrou 0, eu preciso fazer o cálculo do erro, né? E para encontrar novos pesos. Eu fiz o cálculo, acabei de fazer o cálculo aqui e o meu Excel encontrou novos pesos. Então, o peso antigo aqui é 0 e 0 e os novos pesos aqui é 0 e 0,5. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse cara. Olha só, vou dar um Ctrl C nesse cara e vou colar com o botão direito somente valores, tá? Então, eu atualizei os pesos aqui no meu neurônio. Olha só que interessante. A partir do momento em que eu atualizei os pesos aqui no meu neurônio, ele agora, ó, o valor esperado, 1. O valor real, 1. Então, ele acertou. Acertou, gente? Eu vou pro próximo... o próximo registro aqui da minha época. Eu vou para a amostragem 3 aqui, ó. Amostra 3. Bom, a amostra 3, ela está pedindo para eu jogar 1 em x1 e 0 em x2, tá? O que eu estou esperando dessa amostra? Eu estou esperando 1 também, certo? Estou esperando 1. Só que ela encontrou 0, então ela cometeu um erro. Né? Se ela cometeu um erro, olha só que interessante. Né? Ela cometeu um erro.
Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer todos os cálculos, né? De delta W1, delta W2, W1 e W12, W1 novo e W2 novo, ou seja, achar novos pesos, achar o erro, achar o peso 1, o novo peso 1, o novo peso 2. E aqui a minha planilha já está calculando automaticamente, então é só eu copiar aqui e simplesmente colar, né? Ela já calculou aqui para mim. Olha lá, ó. Você pode ver que na hora que eu atualizei com esses novos pesos aqui, ela automaticamente já jogou o valor 1 na minha saída. Então, eu consegui corrigir o meu neurônio para poder acertar. Então, agora ele já acertou. Já está mandando o valor 1. Né? Agora eu vou para a amostra 4. A amostra 4 aqui, como que seria? Bom, a amostra 4 é 1 em x1, 1 em x2. Ela tem que jogar o valor 1. Bom, acertou. Ou seja, né? Eu acabei de completar uma época, né? Ou seja, no meu último registro, eu fechei com W1 0,5, W2 0,5 e o bias é menos 0,5. Agora aqui no Excel, gente, dá para a gente visualizar uma coisa bem interessante. Você está percebendo que isso aqui são os novos pesos, né? Ou seja, toda vez que eu atualizo os valores aqui, a minha planilha do Excel ela já vai atualizar automaticamente para os novos valores. Agora você percebeu que quando eu cheguei no último registro, né? O meu novo peso permanece igual, né? Por que permanece igual, professor? Ele não achou novos pesos? Porque eu não tenho erro, né? A partir do momento em que no meu feed forward o meu neurônio acertou o resultado da saída, a partir do momento que ele acertou, acabou, né? Ele não vai achar novos valores. Por que ele vai encontrar novos valores, sendo que ele já acertou o resultado, tá? Por isso que quando o seu neurônio ele acerta, né, de primeira, ou seja, não de primeira, mas a partir do momento que você configura uns pesos de tal maneira em que ele acerta o valor, né, o cálculo, se você for fazer para os novos pesos, ele vai permanecer sempre igual ao anterior, ou seja, ele não atualiza, tá? A fórmula obriga o sistema a atualizar somente quando há erro realmente, tá? Bom, vou fazer a época 2 aqui, vou fazer toda a varredura novamente, só que agora inicializando com o último peso que eu encontrei, que foi esses caras aqui. Então, olha só, 0 e 0. O que ele encontra? 0 na saída, acertou. 0 e 1. Ele encontra o que na saída? 1, acertou. 1 e 0. O que ele encontra na saída? 1, acertou. 1 e 1. O que ele encontra na saída? 1. Pronto. Isso aqui é o peso que o seu neurônio tem que trabalhar, tá? Então, para que esse neurônio, né, possa entender uma porta lógica OR, os pesos têm que ser 0,5 em W1, 0,5 em W2 e o bias com menos meio. Pronto. A gente acabou de ajustar o neurônio. Eu pedi para vocês fazerem a época 2, né, ou seja, a varredura novamente, sempre testando com a última atualização. Então, assim, a última atualização, em teoria, ela é o gran finale, né? Ela é o último valor de peso encontrado. Então, quando você vai fazer o processo da época 2, você tem que prestar atenção no seguinte, eu tenho que repetir todos os passos novamente com o último valor encontrado de peso, né? Que foi o último registro da época 1, e todos os valores da época 2 tem que dar certo, ou seja, o neurônio tem que acertar todas. Se o seu neurônio acertou todas durante a época 2, quer dizer o quê? Não tem erro, né? Ou seja, o seu projeto aí deu certo, tá? Bom, gente, basicamente o exercício por enquanto é esse, tá? A gente criou um modelo do zero, tá? Utilizando também até o Excel, para poder treinar um neurônio artificial a entender uma porta lógica OR, né? Que é essa porta lógica aqui. Então, se você pegar nesse neurônio e jogar os valores dessa tabela verdade, ele vai acertar todas, né? E a gente treinou esse neurônio a decodificar essa porta lógica, tá? Agora sim o seu neurônio ficou inteligente para poder trabalhar com essa tabela verdade aqui, tá? Bom, gente, basicamente os cálculos são esses. Para que você possa fixar o conteúdo, tá? Vou deixar dois exercícios. Uma ao invés de você trabalhar com a porta lógica OR, agora você vai trabalhar com a porta lógica AND, que é esse camaradinho aqui, tá? Tá aqui a tabela verdade dela. E depois eu tenho outro exercício que é o seguinte, vocês vão desenvolver para mim
o algoritmo para aprender a classificar a contemplação de benefícios sociais. Então, olha só, X1, né? Caso seja 1, quer dizer que o usuário tem dependente, né? Tem filho, por exemplo. Se for 0, ele não tem dependente. Se o X2 for igual a 1, quer dizer que esse usuário está empregado, tem algum emprego, né? Se for 0, ele não tem emprego. E minha saída Y está dizendo assim, quando for 1, quer dizer o quê? O usuário merece, por exemplo, o auxílio emergencial. Vamos imaginar que esse benefício social é o auxílio emergencial, tá? Obviamente que essa não é a regra oficial, tá? Eu inventei uma regra aqui, tá bom? Então, se a minha rede neural classificar como 1, quer dizer o quê? Minha saída for 1, quer dizer que o usuário merece receber o benefício. Se ela jogar 0, meu usuário não merece receber o benefício, tá? Então, vamos supor, se for 0, né? Ou seja, se o usuário não tiver dependente e não tiver empregado, quer dizer que ele merece o benefício, tá? Se o usuário não tiver dependente e estiver empregado, o usuário não merece o benefício. Se o usuário tem dependente, tá? E não está empregado, o usuário merece o benefício, né? Agora, se o usuário tem dependente e está empregado, o usuário não vai merecer o benefício, tá bom? Então, vocês vão ter que criar para mim aí uma rede neural, né, com 2 entradas que possa decodificar, ou seja, que possa aprender com essa regra aqui para classificação de benefícios sociais, tá? Lembrando que 1 quer dizer que na minha saída 1 eu tô dizendo que o meu usuário vai obter o benefício e 0 quer dizer que ele não vai obter o benefício. Certo, galera? Basicamente é isso aí, tá? Eu sei que é complexo, mas só com muito treinamento, só com muito estudo e esforço é que vocês vão conseguir entender esses conceitos, né, de redes neurais, tá bom? Até a próxima, pessoal. Se tiver alguma dúvida, por favor, entre em contato.